Certo. Então, continuando aqui com a leitura do capítulo 5. Salomão, ele tinha sido autorizado por Deus desde a época de Davi, né? O Senhor disse que Davi não construiria o templo, quem construiria o templo seria o filho dele. E Salomão, ungido como rei, então recebe essa autorização do Senhor de finalmente construir um templo para a adoração do Senhor que o povo de Israel não tinha até então. E é muito interessante porque tem um homem chamado Irão que ele vem de Tiro e ele amava muito Davi. Logo ele transfere também esse amor, né, essa honraria a Salomão, que foi instituído por Deus como rei. E Irão, então Salomão mandou dizer a Irão o seguinte: ó, bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados. Adversário não há, nem infortúnio algum. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, porém, em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa em meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Então, enquanto Salomão falava essas coisas, todas essas coisas foram ditas ao Senhor. O Senhor estava dando instruções diretas de como que deveriam ser construídas, por quem deveriam ser cortadas as madeiras para a construção de sua casa. Na verdade, o Senhor sempre fez isso, né? Sempre que ele manda o homem construir algo diretamente para ele dá instruções específicas. A gente vê isso também no livro de Mormon, como ele manda Nefe construir o navio, ele dá ordens específicas. Quando ele manda Noé construir a arca, ele dá ordens específicas. E não é diferente com a construção do templo, que é um lugar tão importante, tão sagrado aqui na Terra. E outra, o Senhor, ele reconhece as habilidades, não só pessoais, mas também como povo. Ele fala que não há, né, nem entre eles, os israelitas, alguém que corte as madeiras tão bem quanto os sidônios, e que devem vir deles essas madeiras, porque para o Senhor o melhor. E Irão, ele fica muito feliz ao ouvir Salomão dizer isso, porque ele vê então que Salomão é um homem sábio, de grande inteligência, e que essa sabedoria ela vem diretamente do Senhor, porque foi esse o pedido de Salomão, né? Mas Irão diz: ó, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Então, a inteligência e a sabedoria de Davi, né? Porque vocês sabem que existe uma diferença entre sabedoria e inteligência, mas a sabedoria dele em lidar com as questões do povo já vinha dando sinais, já vinha ali mostrando o quão grande rei ele seria. E Irão mandou dizer a Salomão: ouvi o que tu me mandastes dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E então Salomão retribuiu isso, sustentando a casa de Irão com 20 mil coros de trigo para o sustento da sua casa, e 20 mil coros de azeite batido. Isso dava a Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo o Israel, e foi a leva de gente 30 mil homens. E
os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Interessante, né? O pessoal que trabalha embarcado faz mais ou menos esse tipo de serviço. Trabalha no mar e volta para casa, fica um tempo com sua família. Então Salomão já usava isso. Assim ele não privava aqueles homens de ficar todo aquele tempo lá servindo ao Senhor e não podiam voltar para casa. Muito, muito interessante. E quem cuidava de todo mundo era alguém chamado Adonirão, estava ali sobre todos, né? E cortavam pedras, levavam as cargas, e tinha os chefes oficiais de Salomão que estavam fazendo toda aquela obra, e 3.300 davam ordens ao povo. Então tinha 3.300 ali dirigindo, porque não dava para Salomão dirigir tudo. Então o homem sábio, o homem inteligente, a mulher sábia, a mulher inteligente, ela vai aprender a delegar funções quando for necessário, tá bom? E Salomão fazia isso. Então vieram essas grandes pedras, pedras preciosas, pedras lavradas, tudo que era necessário para a construção da casa do Senhor. E as lavravam os edificadores, tanto de Salomão quanto os de Irão, e os giblitas preparavam madeiras e as pedras para edificar a casa, ou seja, edificar o templo. Então é muito interessante a gente ver ali como que o Senhor trabalha, né? Como que o Senhor faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, e tudo corre ali bem, tudo dá certo. Então, que nós possamos ser sábios como Salomão, pedir as coisas certas ao Senhor e seguir suas ordens, né? Também é muito importante, porque às vezes a gente até tem a resposta, sabe o que tem que fazer, mas na hora de fazer a gente falha ali na execução, tá bom? Então eu vou agora escrever um pouquinho sobre os meus sentimentos. Também vou fazer a leitura de Doutrina e Convênios. Não vou compartilhar hoje com vocês, vai ficar muito longo, mas será o meu próximo compartilhamento do que eu estou estudando aqui, e em seguida trabalho. Por hoje é só.